Coloca a sua mão para cá, vamos orar pelo Rondinelli. Deus amado, Deus querido, só Tu sabe a intensidade da alegria do meu coração de estar aqui com o Rondinelli, de louvar, de te adorar juntamente com a Flávia, sua esposa. Oh Deus, obrigado. Os sinais seguirão os que creem. Toma a vida do Teu filho em Tuas mãos. Ao abrir e fechar a sua boca, Senhor, que a Tua palavra revelada, Tua palavra rema, venha a ser ministrada e venha alcançar a guarita no coração da Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus a toda a igreja. Amém, amém. Que bom, que alegria estar podendo compartilhar mais uma vez daquilo que Deus tem nos dado pela misericórdia e pela graça. E antes de começar a mensagem, eu queria falar de algo para mim e para minha esposa extraordinário. Nós decidimos nessa reta final, quando eu falo reta final, é porque nós acreditamos que nós estamos vivendo os últimos dias antes da vinda de Jesus. E nós, como igreja, como povo do Senhor, eu tenho desafiado a mim mesmo a viver o extraordinário de Deus nesses últimos dias. Eu tenho um problema de apneia gravíssima. Então eu tenho 74 paradas respiratórias por hora dormindo. Então você imagina o quanto é difícil você dormir. Eu não consigo dormir. E eu acordo cansado, mais cansado do que quando fui dormir. E ontem à noite ela disse, vamos orar? E eu creio que Deus vai lhe curar dessa apneia. E nós oramos juntos, e nós tomamos posse disso juntos. E ontem, pela primeira vez, eu não tive uma única parada durante a noite. Amados, isso... Costumo dizer que Deus ele é muito, 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 muito amoroso. E Ele tem nos dado, através da Sua palavra, todas as ferramentas que nos levam a nós vivermos o extraordinário. E muitas vezes nós nos prendemos a viver aquilo que o mundo, aquilo que até mesmo as forças do mal têm determinado para nós vivermos, e nós aceitamos isso. A enfermidade, os problemas, adversidades. Rondinelli, você quer dizer que adversidades, problemas, doenças não vai atingir ou afetar as pessoas que são cristãs? Não estou dizendo isso. Jesus disse na sua palavra que no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E as ferramentas que Ele nos dá para nós trabalharmos e usarmos da Sua palavra para aplicarmos a fé e experimentarmos o extraordinário está à nossa disposição. Então nós decretamos isso para nossas vidas, que enquanto vida tivermos, enquanto tempo tivermos nessa terra, nós queremos viver o sobrenatural de Deus. Amém? Eu queria mais uma vez, antes de ministrar o que Deus colocou no meu coração, alguns dias eu estou remoendo essa mensagem, eu queria orar novamente. Eu queria orar porque eu sei o quanto que é difícil essa palavra sair daqui para encontrar cada um dos corações aqui nessa noite. Eu sei do impedimento, das barreiras que o inimigo vai levantar na sua mente, no seu coração, no percurso dessa mensagem. Então, desde já, eu quero em oração. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós queremos como igreja do Senhor decretar, Senhor, que a palavra que vai ser liberada, a palavra rema nesta noite, ela vai adentrar em corações aqui, agindo, transformando, libertando, quebrando cadeias, quebrando grilhões. E eu creio, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia e pelo Teu poder, que pessoas nessa noite serão libertas do pecado, libertas de vício, libertas de coisas, Senhor, que esteja impedindo o Teu relacionamento completo com elas.
Senhor, em nome de Jesus, guarda os ouvidos, a mente e o coração de cada uma aqui presente, e que na tua presença o diminua e o Senhor cresça. Que seja feita, Senhor, a tua vontade em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias em Mateus 24. Nós vamos ler do 42 ao 44, tá? Mateus 24, 42 ao 44. Todos acharam? Amém? Vamos lá. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai atento, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Amém? Eu vou repetir essa última parte. Mas considera isto: se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficaria também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Mateus 24, 42 a 44. Amados, o mês de setembro foi um mês que marcou a Igreja do Senhor. Foi um mês que se cogitaram muitas possibilidades em torno da possível volta de Jesus. Alguém viu esse movimento por aí? YouTube, igreja, alguém comentando? Em setembro é a volta, dia 26 ou 27, dentro do que está acontecendo em Israel, a festa das trombetas, vai o calendário cronológico, apocalíptico vai se cumprir, e todos cogitaram uma possível volta do Senhor Jesus. Vocês perceberam isso? Sim ou não? Eu gosto muito de ver a questão da escatologia, e a gente não só escuta o que está acontecendo, mas a gente acompanha também os fatos que estão acontecendo nos últimos dias, tá? A ONU completou agora 80 anos de trabalho, onde esses 80 anos da ONU está sendo marcado por uma questão inusitada, que é a questão da paz mundial. E essa paz mundial é uma das coisas que todos esperam ansiosamente que aconteça. E muitas coisas dentro dessa escatologia bíblica, dentro dessa possibilidade de volta do Senhor, ela está ligada diretamente a alguns fundamentos e alguns acontecimentos que precisariam acontecer para que a volta de Jesus aconteça. Amém? Vamos entender mais um pouquinho o que é que está acontecendo. Não precisa você abrir a Bíblia, depois você pode anotar o versículo e ler com mais calma, tá? Eu vou citar aqui 1 Tessalonicenses 5, versículo 1 ao 3. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, repita comigo, paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores do parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Principais pontos abordados pela ONU nesses 80 anos de 2025. Um dos pontos que me chamou bastante atenção
e ele está literalmente ligado à profecia quando diz paz e segurança, é que a agenda incluirá uma discussão de conflitos entre a faixa de Gaza e Israel, entre na questão da guerra da Ucrânia, tantas outras guerras. Essa questão da paz e segurança, ela está saltando aos olhos dessa convenção, em defesa da paz e a erradicação, o fim das armas nucleares. O interessante é que em nenhum outro tempo se falou de forma tão convicta na paz mundial, paz entre os países, paz, fim das guerras, e nunca se investiu tanto em armamento nuclear. Hoje nós temos, a nível mundial, um aparato nuclear que seria possível destruir o planeta 134 vezes. O que é que eu quero dizer? 134 vezes o planeta Terra explodiria, 134 vezes, só com a quantidade de arma nuclear que nós temos hoje no mundo. Então, essa questão de todos falarem nessa paz, nessa busca incessante pela paz, isso para nós, cristãos, principalmente quando esse foco está voltado e apontando para Israel e Palestina, é um alerta precioso. A nossa luzinha tem que acender. Quais os sinais que são claros para o arrebatamento da igreja na interpretação bíblica do pré-tribulacionistas ou o início dos 7 anos da grande tribulação? Primeiro, o acordo de paz entre Israel e Palestina ser assinado. Rondinelli, tem que acontecer isso para o arrebatamento também acontecer em seguida? Sim. Não vai poder ter arrebatamento sem acordo de paz assinado. Agora, só para o nosso entendimento, o acordo de paz entre Israel e Palestina já está quase fechado. Quase fechado. Já foi feita uma minuta de acordo, onde essa minuta, juntamente com os Estados Unidos e Israel, foi passado à Palestina. Como os pontos são críticos, eles estão analisando alguns pontos para o acordo e finalizar essa paz, concretizar essa paz. Então, um alertazinho para nós nesse fim dos tempos. Acordo de paz entre Israel e Palestina. Segundo ponto, queridos, dentro desse acordo de paz, é a construção do templo, terceiro templo em Israel. Tá? Rondinelli, só recapitulando. Acontecendo o acordo de paz, qual o próximo ponto? Assinado o acordo, a construção do templo é liberada. Ok? Nesse acordo de paz, a igreja, depois de assinado, não estará mais aqui. Rondinelli, o que garante isso? Eu sou pré-tribulacionista. Eu creio aqui que quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, nós não passaremos pela grande tribulação. Tem alguns versículos que fortalecem essa tese, e eu prefiro acreditar nela. Ok? Mas isso não quer dizer que não possa acontecer no meio da grande tribulação. E nem isso quer dizer que não possa acontecer no fim da grande tribulação. O que eu quero dizer, e o mais importante de tudo, é que estejamos preparados para, se for antes, no meio ou depois, estarmos prontos para fazer parte dela. Amém? Quem ficará feliz aqui quando Jesus voltar? Eita, muita gente vai ficar feliz. Eu quero subir feliz. Ficar feliz não, viu, gente? Quem vai ficar, não vai ficar feliz. Isso aí eu garanto.
Então, aqui foi só para saber se estavam ligados e prestando atenção. Ei, gente, vamos lá. A construção do templo em Israel é um outro parâmetro muito forte que nós temos. Ele já está todo definido, ele já existe. Ele é um conjunto de pré-moldados que já está comprado, pronto e encostado. O que é que precisa ele ser feito, construído? O acordo de paz assinado para onde vai ser construído o templo, porque onde seria o templo hoje é uma mesquita em Israel. Então, o local da liberação do templo também é um ponto que vai determinar de imediato o arrebatamento da nossa igreja. Para prepararmos para a vinda do Senhor, precisamos vigiar e orar e colocar nossa casa em ordem. Hoje no mundo acontecem muitas coisas que indicam que o grande dia do Senhor se aproxima, o dia que o Redentor voltará para estabelecer o seu reino milenar. Existe aqui, queridos, cinco decisões que eu queria hoje à noite desafiar a igreja a colocar em prática nessa reta final. Por que eu digo isso? Porque sem esses 5 pontos aqui, provavelmente você fará parte daquelas pessoas que vão ficar felizes, não vão subir felizes. Esses 5 pontos aqui determinam literalmente a possibilidade de você fazer parte dessa igreja que subirá quando Jesus voltar e chamar o seu povo. Por que eu me atentei e quero muito compartilhar isso com vocês? E isso eu quero até, em primeiro lugar, falar um pouco de mim, o porquê que me levou a tomar decisões que me voltassem para esse momento final. Quem aqui tem alguma dificuldade que, mesmo sabendo que desagrada a Deus, de vez em quando tem aquela quedinha e comete? Quem tem coragem de levantar a mão? Amém, irmão? Amém. Amém. 4 verdadeiros aqui, 5. Eu sei que todo mundo tem, ok? Mas eu vou falar uma experiência minha, pessoal. Eu tenho 28 anos de vida cristã. Já fui ordenado presbítero de igreja, já preguei, já vivi experiências de orar e pessoas serem curadas, já compartilhei experiências de cuidar de pessoas, que isso é extraordinário. E mesmo assim, no percurso dessa caminhada, a gente se depara com alguma coisa que nos tira, nos rouba do foco, nos tira do objetivo principal. Eu, quando me converti há 28 anos atrás, jamais na minha vida imaginaria estar pregando o evangelho. Eu vim de um terreiro de Umbanda. Eu conheci como o outro lado trabalha. Então, a minha experiência com Jesus, a minha conversão foi algo incrível, porque eu conhecia o lado mal da história, e quando eu conheci Jesus, eu me apaixonei por um Deus misericordioso, amoroso, gracioso, que não me chamava de cavalo, mas sim de filho. E eu passei a viver no primeiro momento da minha conversão coisas assim inacreditáveis. Agora, por que isso aconteceu? Muitas pessoas no começo da conversão vão lhe chamar de radical, não é isso? Ah, você é radical, você é muito extremista, você pode ser meio termo. Queridos, eu descobri depois de 28 anos que não tem meio termo com Jesus. Não tem como não ser radical em relação à decisão por Jesus. Algum tempo atrás, muitas vezes eu estava com algumas dificuldades e me via cometendo aquele pecadinho de estimação que você guarda e você diz, mas ele é tão pequenininho e deixa ele aqui, ninguém sabe, nem o meu pastor sabe. E de vez em quando eu vou lá buscar ele, trago ele para mim, e depois que acontece, vem aquele arrependimento, vem aquele choro, e você sabe que você desagradou a Deus. E esse é o pior sentimento que uma pessoa possa ter. É pior do que o sentimento que você tem quando você
ama o teu filho e você faz alguma coisa que você o machuca. Você ama a tua esposa e faz alguma coisa que a machuca. É muito pior do que isso. E muitas vezes eu me deparava chorando e eu perguntava a Deus, eu digo, por quê? Porque depois de tantos anos, ter experimentado tantas coisas com o Senhor, tantos milagres, eu ainda caio, eu ainda cometo esse erro. O Espírito Santo falou uma coisa graciosa no meu coração que mudou a minha vida. Ele disse, o teu pecado hoje tem uma relevância maior do que onde eu ocupo na tua vida. O teu pecado hoje, o teu amor pelo pecado, eu vou dizer amor porque eu acho que essa é a definição. A gente ama muitas vezes o pecado, o mal que está em nós, a nossa iniquidade. O amor que você tem pelo pecado, ele é maior do que o amor que você tem por mim. E eu caí a ficha. E eu entendi. E eu digo, Senhor, se for para mim cometer o pecado novamente, que o Senhor me leve antes. A minha vida te pertence. Então, eu não quero viver mais esse pecado. Eu não quero mais esse pecado na minha vida. E imediatamente aquele sentimento deu lugar ao lugar que todo pecado tem que ter na tua vida. Um lugar de nojo, de desprezo. Você tem que ter nojo pelo pecado. Você tem que ter um sentimento de repulsa pelo pecado. E muitas vezes a gente não busca o pecado por motivos errados. Não vou fazer isso porque isso vai me gerar uma consequência assim, assim, assim. Não, querido. A maior consequência que o pecado pode trazer para a tua vida é a separação entre você e Deus. É lhe tirar literalmente do propósito no qual Deus estabeleceu para a sua vida. Amém? Então isso fez toda a diferença para mim. Eu quero colocar aqui, queridos, 5 pontos que se você não fez ou se você não estiver fazendo, acende a luzinha e dá uma atenção especial para isso, porque isso pode definir aonde você vai passar a tua eternidade. Amém? Primeiro ponto, entregue sua vida a Jesus. Meu Rondinelli, eu já entreguei minha vida a Jesus. Eu também, querido. Há 28 anos atrás. E eu descobri que há 28 anos atrás, eu só aceitei viver uma religião, mas não tinha colocado Jesus no centro e no local que ele merecia na minha vida. A partir do momento que o pecado não faz mais... Entendam o que eu estou dizendo. Eu não quero dizer que você não vai mais pecar. Está entendido isso? A Bíblia diz que até o último fôlego de vida, nós estamos propícios ao pecado. Viver na prática do pecado é o problema. Pecar conscientemente, sem pensar que está desagradando a Deus, é o problema. Ok? Entendido? Não estou dizendo que ninguém vai deixar de pecar e que muito menos eu vou até o último dia sem pecado. Não existe. Mas nós temos um Deus fiel e justo para nos arrependermos e Ele perdoar os nossos pecados. Ok? Primeiro ponto. Nascer de novo. O que é nascer de novo, queridos? Nascer de novo é você mudar literalmente toda a tua essência. A essência do homem sem Jesus, ela é pecaminosa. Ela tem uma tendência a fazer aquilo que é pecado. O pecado é ruim? Sim ou não? Ele é ruim, mas é bom, né? Não tem aquele ditado que diz, é ruim, mas é bom? Tem pessoas que conseguem sentir prazer no pecado, porque o prazer para este mundo aqui, ele é bom, ele é prazeroso. Ok? Mas nesse mundo aqui, quem nasceu para este mundo aqui, vai viver no pecado com toda tranquilidade, porque ele não incomoda. Só que a partir do momento você toma uma decisão, levanta a tua mão, aceita Jesus como teu Senhor e Salvador, e começa a repudiar, a dizer não para o pecado, você começa a viver uma vida extraordinária com Jesus. E realmente tudo aquilo que você
fazia, que entristecia o coração de Deus, você não consegue fazer mais. Não é que você não consegue, lhe incomoda. Quem aqui é pai ou mãe? Você tem coragem de fazer alguma coisa que você sabe que vai maltratar o teu filho? Sim ou não? Tendo a consciência disso, que vai gerar dor. Queridos, é o mesmo sentimento que nós deveríamos ter quando entendermos que o nosso pecado vai maltratar aquele que pagou um preço na cruz por mim. Aquele que entregou a vida em meu lugar. Que sofreu o que era para mim sofrer, ele sofreu no meu lugar. E o pecado, quando nós não temos esse entendimento de novo nascimento, isso não mexe conosco. Eu, quando era do mundo que não tinha Jesus na minha vida, pecado, o que é pecado? Pecado é fazer o mal para os outros. Eu não faço mal para ninguém. Vocês já escutaram isso? Né? A definição de ser uma pessoa do bem não já está bem para o mundo? Sim ou não? É assim que o mundo vê. Se eu sou bem e não faço mal para ninguém, está tudo bem. Então, o novo nascimento, gente, nascer de novo. Vamos só recapitular o que está em João 3,5. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, de quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Gente, ele está sendo claro, ele diz que não entra. Não entra no reino de Deus. Se você não entra, você vai ficar onde? Fora. Dá para entender? Sim ou não? Segundo ponto, gente, segundo ponto. Abandone o pecado. Nasci de novo, sou uma nova criatura. Mudei o entendimento espiritual que eu tinha. Eu sei que eu tenho um Deus na minha vida agora. Segundo ponto que eu tenho que fazer é abandonar o pecado. Romanos 6,14 diz o seguinte: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, e sim da graça. Olha que extraordinário. 1 João 3,6: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Se eu nasci de novo, eu não faço parte do pecado. Eu sou de Deus. Romanos 6,23: porque o salário do pecado é a morte. A única coisa que o pecado vai me dar no final de tudo é a morte eterna e a separação eterna de Deus. Está claro para nós. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna com Cristo Jesus, nosso Senhor. Terceiro ponto. Arrependa-se verdadeiramente. Lembra do choro depois do pecado? Quem lembra aqui que eu falei do choro depois do pecado? Uma pessoa que chora e depois ela volta a fazer novamente. Esse arrependimento é verdadeiro? Sim ou não? Não. Eu gosto de falar que isso não é arrependimento, gente. Isso é remorso. Remorso pelo que você fez. A consequência daquilo vai te incomodar. Mas há algo mais profundo do que somente a consequência desse pecado. É você saber que você desagradou a Deus. Saber que você quebrou a tua comunhão com Deus. A primeira pregação de Jesus foi: arrependam-se, pois o reino de Deus está perto. Jesus começou o ministério dele com essa primeira pregação: arrependam-se, o reino de Deus está perto. As pregações de João Batista também foram: arrependam-se. Desde o começo do ministério de Jesus, a necessidade do arrependimento. O arrependimento é a porta de entrada para entendermos tudo que Jesus nos ensinou. O ministério de Jesus foi chamar o pecador ao arrependimento. Lá em Lucas 5,32 diz: não vim para chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento.
Atos 3, 19 e 21, arrependei-vos, pois convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Olha que incrível. Olha que incrível. Quando há arrependimento, há cancelamento de pecado. Aquilo que o nosso inimigo, aquilo que o diabo gosta, para te acusar, para jogar na tua frente, para dizer que você está em pecado, que você não vai subir, que você vai ficar aqui, que você é um pecador. Isso aí ele consegue botar na tua mente quando você não tem entendimento desse versículo. Primeiro, o arrependimento gera cancelamento de pecado. E se Deus cancelou esse pecado, o inimigo não pode te acusar mais, querido. Então vamos entender um pouquinho mais profundamente o que é arrependimento. Onde que eu vou trabalhar a questão desse arrependimento? Existem 3 palavras-chave no grego que definem perfeitamente a profundidade do termo arrependimento. A primeira, metanoel. Metanoel. É uma mudança de mentalidade. O que a gente vai mudar na hora do arrependimento é mente, mudança de mente. A palavra é metanoel. Romanos 12, 12 diz: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos com a renovação da nossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que maravilha. Metanoel, mudança de mente. Metanolomai, não é para vocês decorarem, é só para entenderem, tá? Mais uma vez, metanolomai, mudança de coração. Olha que incrível. E a chave, vou ligar agora para vocês verem aqui, olha que coisa incrível. Mudança de coração. Lá em Mateus 6, 21 diz o seguinte: onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Significa que a pessoa direciona seus pensamentos e desejos e valores para o que ela considera mais precioso. Os meus pensamentos vão estar voltados para princípios e valores que eu entendo ser precioso para mim. Por que acontece de pessoas se converterem e ela muitas vezes pode até mudar a mente? Ela entende, ela tem no intelecto dela, ela sabe que aquilo ali é pecado, ela sabe que aquilo ali está tirando, roubando o acesso dela ao trono da graça, porque da mentalidade não desceu para o coração, ficou só aqui, ó. Ela não consegue, ela tem o entendimento, ela tem na mente o discernimento de que aquilo ali é pecado, mas aquilo ali não consegue descer para o seu coração. E no coração é onde está o tesouro dela, é onde estão os bens mais preciosos dela. O tesouro representa aquilo que tem maior valor para você, como bens materiais, riquezas, trabalho ou até mesmo pessoas. O coração, por sua vez, simboliza o centro dos valores e afeições, a parte mais íntima de você. Interessante, gente, que essa questão do coração, eu estava me perguntando algumas vezes sobre querer, de fato, estar com Jesus pela eternidade. Vamos entender aqui se, de fato, o nosso coração, o nosso entendimento é que precisamos estar com Jesus. Sim ou não? É pela eternidade? Sim ou não? Ou é só por um período de tempo? Pela eternidade. Ok. O meu dia tem quanto tempo? 24 horas. Você já parou para analisar dentro desse período de 24 horas o tempo que você tem entre as coisas que
o teu coração entende como precioso, que muitas vezes o que ocupa disparadamente o primeiro lugar é uma coisa, não sei se vocês têm, tá? Não sei. Mas alguém aqui tem uma coisa chamada celular? Todo mundo tem? Sim ou não? Vamos entender uma coisa. Pega as 24 horas do teu dia, vê o tempo de uso que você passou nesse instrumentozinho abençoado e depois vê o tempo que você tirou com aquele Deus que você diz que quer passar a eternidade. Querido, a eternidade é muito tempo. Se você não consegue passar meia hora com Ele aqui na terra, você acha que você vai passar a eternidade com Ele lá em cima? Será? O que ocupa o nosso coração hoje é o nosso tesouro. Então, o que se percebe hoje é as pessoas se distanciando muito daquilo que é eterno para viver aquilo que é terreno. Gente, eu estou falando isso não para vocês hoje. Eu falei isso para mim, porque quando eu acordava de manhã, a primeira coisa que eu fazia era pegar esse bendito negócio, botar na mão e começar o dedinho ali. Alguém se identifica com isso? No instante foi 45 minutos. Se você deixar, vai 1 hora. Se você deixar, você perde o horário do trabalho. Se você deixar, você não vai para o colégio. Se você deixar, você emenda com o almoço. E se você deixar, você emenda com a noite. Então, isso está roubando o lugar de Deus na nossa vida. Não só na nossa vida, mas na vida dos nossos filhos. Hoje, a educação virtual, ela tomou um papel muito mais prazeroso para os pais, porque tira o trabalho. Porque educar dá trabalho. E educar a caminhar com Cristo dá mais trabalho ainda. Porque é uma contramão. Teus filhos vão encontrar os amiguinhos no colégio que nunca ouviram falar de Jesus. Que o pai nunca falou de Jesus. E lá no colégio eles vão ter a telinha. Porque a telinha não dá trabalho. É só pegar aquele troço e botar na frente do menino. E o menino vai ficar com o dedinho. Gente, eu já vi crianças de menos de 1 ano com o dedinho ali, ó. E parece que sabe o que está fazendo. Mais do que a gente. E quando não gosta, ele puxa, arrasta para baixo, arrasta para cima e vira que segue. Ok? Então são cuidados que nós temos que tomar. O terceiro ponto da mudança é a palavra metanoia. Essa daqui todo mundo já com certeza já ouviu. Sim ou não? A metanoia é a mais comum. Vamos para a metanoia. Mudança de curso de vida. Mudança de curso de vida. Muito usada para conversão, né? O sujeito antes de Jesus andava nessa linha. E depois que ele aceita Jesus, Barbrinha, ele vai para o outro lado. Houve uma conversão, houve uma mudança. Vamos lá para Mateus 3, de 8 a 9. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. A metanoia é você ter esse arrependimento genuíno, mas gerando frutos de arrependimento. Não é mais somente um intelecto, um entendimento, não é mais só descer para o coração, mas agora, além de descer para o coração, ele vai ter que ter uma mudança de atitude. Eu entendi, desceu para o meu coração e agora eu tenho que praticar. Não consigo mais fazer diferente, Bárbara. Se você entendeu, desceu para o coração e continua onde está, alguma coisa não mudou. A metanoia foi quebrada, não aconteceu. Ok? Por isso deixamos a mentira. Fala cada um a verdade com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, que não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe
fazendo com as próprias mãos o que é bom. O que é que ele quer dizer aqui? Aquele que mentia depois da metanoia, depois da conversão, ele vai continuar mentindo? Não. Aquele que roubava vai continuar roubando? Aquele que adulterava vai continuar adulterando? Sim ou não? Ele tem que mudar. Se ele não mudar, querido, não houve mudança. E se não houve mudança, você vai ser surpreendido por Jesus. Amém? Qual a sua verdadeira motivação para o arrependimento? O que é que te motiva, de fato, a ter um arrependimento genuíno? Da onde está vindo essa motivação? Muitos até mudam sua mentalidade, mas por motivações erradas. Não por repudiarem o pecado, mas sim pelo fato de se acharem merecedores e não pela graça. Hoje nunca se falou tanto de Jesus, nunca, em época nenhuma tiveram tantas igrejas. Hoje tem igreja para tudo quanto é gosto, tem igreja para tudo quanto é membro. Você escolhe, é igual um cardápio hoje. Ah, eu gosto mais pentecostal, tem uma lá, pode ir lá que ela vai te servir. Ah, eu gosto da parede preta, vai lá, tem parede preta também. Ah, eu gosto daquela das irmãzinhas do coque, também está lá. Hoje tem para todo gosto. Todo gosto você consegue encontrar uma igreja. Mas hoje, a que mais me assusta é a igreja que tirou a ideia da mensagem e substituiu pela autoajuda. Jesus, nessa igreja, ele tem a obrigação de te servir. Nessa igreja da autoajuda, não importa o que você faça, Jesus, ele está lá para te servir. Não precisa de arrependimento. Do jeito que você está, ele lhe recebe. E essa igreja tem crescido e tomado corpo aqui na terra. Amém? Pessoas vão ser surpreendidas. O que é que eu quero dizer com isso? Rondinelli, Jesus vem buscar a igreja. Quer dizer que se ele entrasse aqui agora, a igreja toda seria arrebatada? Glória a Deus se fosse. Mas você pode ser surpreendido e você não ser, você ficar. Princípios estão sendo quebrados hoje e sendo negociados com a palavra de Deus. As pessoas estão buscando algo muito mais fácil. Renunciar é duro, gente. Arrependimento é duro. Não é mole, não é fácil. Você deixar e cortar na carne aquilo que te dá prazer é duro, não é mole, não é fácil. Então as pessoas hoje estão buscando cada vez mais essa igreja. Santifique-se. Santifique-se, queridos. Entenda esses dois últimos pontos aqui, que vai ficar fácil você entender todo o restante do contexto. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. O que ele está dizendo aqui, queridos? O que é que em Hebreus está falando aqui? Que sem a santificação, dá para mim ver Deus? Dá para mim fazer parte do povo de Deus? Dá para mim estar com Deus? Dá para mim viver o extraordinário de Deus? Ele diz que sem a santificação, ninguém verá a Deus. Então a santificação, ela é um processo. Ela é um processo que requer decisão. Requer você decidir todos os dias. Senhor, eu sei que esse caminho aqui te desagrada. Eu decido não segui-lo mais. Eu quero abrir mão disso aqui porque eu sei, Senhor, que se o Senhor voltar hoje, isso aqui podia me prender aqui na terra. Eu quero abrir mão. Então, cada vez que você se santifica, você vai abrindo mão. Santidade se trata não ter uma experiência pessoal com Jesus e amá-lo a ponto de não querer entristecê-lo. É desejar estar na sua presença até que nada mais importe. Eu amo isso aqui. Rondinelli, deve-se buscar Jesus até quando? Querido, até quando nada mais importe. Quando você entender que o teu celular, ele está longe, ele não é mais do que Jesus. Eu tomei uma decisão na minha vida, eu acordo o meu dia, esse negócio só vem para minha mão depois de horas que eu levanto. Então, quando você começa a trocar algumas coisas que faziam parte da tua vida, realmente você começa a ver um sentido
diferente para ela. Consagre os seus olhos, ouvidos e boca para que o pecado não encontre portas abertas na sua vida. Pois o pecado entra em nossas vidas quando abrimos a porta para que ele, e muitas das vezes, nós que abrimos essa porta. Muitas vezes. Eu acho que o diabo não está fazendo muita força para esse mundo, não. Ele não está fazendo muita força para entrar e fazer a bagunça, não. Nós estamos ajudando em muito, criando as oportunidades para ele. A santidade requer um alto preço. É uma decisão difícil nos tempos de hoje, onde tudo é permitido, até mesmo dentro das igrejas. As pessoas perderam o sentido e o propósito do que é esse chamado na vida delas. O último ponto: persevere até o fim. Persevere até o fim. Persevere até o fim. Estamos na reta final. Caminhamos até agora. Infelizmente, eu tenho visto pessoas que têm caminhado até agora e no finalzinho da reta abrem mão do evangelho. Quer saber? Deixei de acreditar. Marcos 13:3 diz o seguinte: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele que, porém, perseverar até o fim será? Será? Aquele que o quê, gente? Perseverar até o fim será salvo. Perseverar. Apocalipse 3:10 diz o seguinte: essa palavra me enche de esperança. É a palavra que me dá a esperança de crer no que eu creio hoje. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Posso ler de novo? Posso ler de novo? Abre os teus ouvidos. Agora eu faço como Paulo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Portanto, guardaste a palavra da minha perseverança. A gente vai entender o que é perseverança, tá, queridos? Também eu te guardarei. Quem está falando aqui? Quem está falando aqui? Jesus está falando aqui: eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então, se ele vai me guardar, Bárbara, da provação que há de vir, eu vou passar por ela? Eu vou passar por ela? Ele está dizendo que vai me guardar. Ele não está dizendo que vai me guardar nela. Ele está me dizendo que vai me guardar dela. Entenderam? Sim ou não? Tem um sentidozinho aqui, gente. Se a palavra falasse que ele vai me guardar nela, eu iria passar por ela, mas iria passar com Jesus. Mas aqui no entendimento ele diz: te guardarei da hora da provação. Ele não vai me guardar na hora da provação. Amém? É isso aqui que enche meu coração. Respeito todos que acreditam que pode ser no meio, que pode até ser no final. Amém. Uma coisa tenho por certo, e isso nós já definimos juntos. Sendo no começo, sendo no meio ou sendo no fim, a gente vai perseverar até o final e não vamos negar a nossa fé. Amém? O que é a palavra da minha perseverança? É a nossa regra de fé e conduta. É para aqueles que guardam a sua palavra. Querido, não negocie com a palavra de Deus, não negocie. No trabalho, eu tenho gente que não acredita em Deus. E quando eu vou falar de Jesus, vem os contra-argumentos. Com algumas pessoas você não deve nem discutir, óbvio que não deve nem discutir. Se a pessoa não acredita no que está na Bíblia, não tem por que eu discutir. Mas não abra mão da sua convicção. Rodinelli, você pensa assim? Sério? Penso assim. Penso assim. Não abro mão do que eu creio, é uma convicção, ok? Dessas 5 atitudes que foram apresentadas hoje à noite, quais delas você está precisando tomar? Vamos só recapitular quais eram? A primeira, nascer de novo. A segunda, abandone o
pecado. A terceira, arrependa-se verdadeiramente. Parabéns. A quarta, santifique-se. E a quinta, pronto, parabéns. Muito bom. Vamos lá. Só reflita. Foram 5 que eu falei aqui, tá? Quais delas? Tem uma delas que você está precisando consertar? Queridos, conserta hoje. Conserta hoje. Eu tenho falado para algumas pessoas que mais certo do que a volta, porque o próprio Deus diz que nem o Filho do Homem sabe o momento certo, a não ser o Pai. Não tem como eu saber o dia nem a hora. A nossa morte também, ela é incerta, mas é uma certeza. Sim ou não? Então, se não for na volta de Jesus e nós não passarmos pelo arrebatamento, tem a nossa possível morte, qualquer momento. Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, mas eu sei que hoje à noite eu durmo em paz com o meu Senhor. E se Ele me levar ou durante o sono ou no outro dia, eu estou com Ele. Amém? Então não deixa pendência. Se tem uma área da tua vida que tu precisa mudar, muda hoje. Quantas pessoas eu já ouvi dizer, amanhã eu conserto, amanhã eu mudo, amanhã eu me reconcilio. E elas não têm a oportunidade, porque a morte chegou primeiro. Vocês conhecem alguém que já passou por isso? Eu conheço. Jesus nos dá o direito de escolhermos. Deuteronômio 30, versículo 1. Hoje lhe dei a escolha entre a vida e a morte, entre bênção e maldições. Agora chamo os céus e a terra como testemunho. Escolha da escolha que fizerem. Escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Amém? Temos uma escolha? Sim ou não? Ele nos dá uma escolha? Conclusão, gente. Jesus nos deixou um recado. Olha que coisa linda. Quando Jesus ressuscitou, quando ele morreu, ele foi colocado numa tumba, e lá ele foi envolto por lençóis, e na sua cabeça foi colocado um pano de linho, onde ele estava sobre a cabeça. E quando ele ressuscitou, e os apóstolos chegaram lá, o pano que envolvia Jesus estava jogado no chão. E o pano que estava sobre a sua cabeça, ele estava dobrado no cantinho da onde Jesus estava deitado. Segundo a tradição judaica, quando um judeu senta à mesa para comer, naquela época, o servo o servia colocando ali na mesa a sua comida, e quando ele comia e ele tinha alguma coisa para fazer, e ele ia levantar da mesa e voltar em seguida, ele deixava o lenço dobrado. Ali o servo entendia, Ronaldo, que ele vai voltar. Ele ainda não acabou, ele vai voltar. E quando ele comia, e ele se dava por satisfeito, e ele não voltaria mais para a mesa, ele pegava o pano e deixava solto em cima do prato. Jesus dobrou o pano, Bárbara. Ele deixou em cima do cantinho lá. Sabe o que é que ele diz? Eu vou voltar, ainda não acabou. Amém? Que Deus possa abençoar a todos.